Vetores no espaço, né? Vetores no R3. Bom, então faremos na aula de hoje um estudo sobre os vetores no espaço. Na aula passada vimos os vetores no R2, né, no plano, e nesta aula veremos os vetores, né, a representação de vetores no R3. Com a introdução de mais um eixo em nosso estudo, o caso o eixo das cotas, representado pela letra Z, será necessário o acréscimo de um terceiro vetor, né, K, a base canônica, que ficará assim. Né? A base canônica no R3, né, igual I, que é o eixo X, J, que é o eixo Y, e K, que é o eixo Z. Tá? São os vetores unitários representantes de cada eixo. Veja graficamente como os vetores da base canônica ficam na figura abaixo. Então, nós temos o vetor I, né, de vetor unitário, representante do eixo da abscissa. Temos o vetor J, vetor unitário, representando do eixo da ordenada. E o vetor, né, K, que é o vetor unitário, representante do eixo da cota. Note que os eixos tomados 2 a 2 determinam no espaço os chamados planos. O plano x ou y, né? O plano é esse plano aqui, ó. Esse plano aqui da coisa aqui é o plano, né, x ou y. Depois nós temos o plano xz, né, x ou z, que é esse plano aqui, ó. É esse plano aqui, é o plano x ou z. E ainda temos o plano y ou z, né? O plano y ou z é esse plano aqui, ó. Ok, então nós temos, né, os planos aí que formam o R3. O estudo dos vetores no espaço é análogo ao plano. Apenas e tão somente ocorrerá o acréscimo de uma terceira variável ao problema, devido à inclusão do eixo das cotas, o eixo Z. A coordenada Z para os pontos e vetores, né, e a coordenada Z para os pontos e vetores, né, e o vetor K, né, representando aí 0, 0, 1, que é o vetor unitário representante do eixo das cotas, né, a base canônica. Então, acrescenta, né, a coordenada Z, o eixo Z, né, e o vetor unitário na base canônica. Observe como ficam as equações para o espaço, dados os vetores x1, y1, z1. Então, esse aqui é o vetor U, representado, né, por componente x1, componente y1 e componente z2, e o vetor V, representado por x2, y2, z2. Né? Igualdade de vetores. Então, tem o vetor U e o vetor V. Se eu quiser, né, verificar se os vetores são iguais, os vetores U e V, né, U representado por x1, y1 e z1, e V representado por x2, y2 e z2, só serão iguais se somente se, né, x1 foi igual a x2, a componente y foi igual a componente y2, componente z1 foi igual a componente z2, né? Então, dois vetores são iguais se somente isso ocorre, tanto no plano quanto no espaço. Adições de vetores. Se eu estiver somando os vetores U mais V, né, eu vou pegar x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Componente correspondente com componente correspondente. Se eu tiver um produto escalar, né, de um alfa vezes um vetor U qualquer, esse alfa vai multiplicar cada componente do vetor. E o módulo de um vetor, né, a mesma coisa lá no plano, no R2, acontece que acrescentou, né, o eixo Z. Né? E condição de paralelismo, né? Dois vetores são paralelos, e somente se, né, eu fizer a razão entre eles e obter uma mesma constante. Vamos pegar o x2 sobre x1, y2 sobre z2 sobre z1, vai dar a mesma constante k. Lembrando que
x2, y2, z2 é o representante, as componentes representantes do vetor v, e x1, y1, z1 são as componentes representantes do vetor u. Então, se eu pegar as componentes do vetor v sobre as componentes do vetor u e manter uma constante alfa, ou uma constante k qualquer, né? Então, esses vetores são paralelos. Ou posso fazer o contrário também, né? U sobre v. Não tem problema, desde que mantenha a mesma constante. Vetor definido por dois pontos. Dados os pontos A e o ponto B, né? O vetor AB é xb menos xa, yb menos ya, zb menos za, da mesma forma que vimos no R2. E o módulo do vetor AB, né, é o que? Raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos y ao quadrado, mais zb menos za ao quadrado. Perceba que do plano para o espaço não encontramos muitas diferenças na manipulação algébrica, né? Ou seja, são bem semelhantes. A diferença é que acrescenta a terceira componente. O único detalhe a ser observado é a presença ou não da terceira coordenada. Bom, atividades resolvidas. Verifique se os vetores u e v são paralelos. Bom, se eles são paralelos, eu fizer u vezes v ou v vezes u, tem que manter, né, tem que obter a mesma constante. Então, eu fiz aqui v vezes u, né? x2 sobre x1, y2 sobre y1, z2 sobre z1, né? E obtive a mesma constante, porque 6 sobre menos 3 dá menos 2. 4 negativo sobre 2 dá menos 2. E menos 12 dividido por 6 também dá menos 2. Como todas as razões deram a mesma constante, ou seja, logo os vetores são paralelos. Vetores paralelos significa que eles têm a mesma direção. Pode ser sentidos opostos, no entanto, a direção tem que ser a mesma. Calcule o módulo do vetor. Né? Então, para calcular o módulo do vetor, né, módulo do vetor u é igual, né, módulo é tamanho, x1 ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z1 ao quadrado. Esse aqui é o x1, y1, z1. Então, fazendo, né, a substituição, vai ficar 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25, 16 mais 9, 25, mais 25, 50. Raiz quadrada de 50 fatorando, né? Dá 5 ao quadrado vezes 2. Então, 5 raiz de 2. Esse é o módulo do vetor U. Dados os vetores U, determine o vetor. Dado o vetor U, determine o vetor paralelo a U, que tenha o mesmo sentido de U, do vetor U, e módulo igual a 3. Eu não sei qual é o módulo desse vetor, não sei qual é o tamanho dele, mas eu quero um vetor paralelo a ele que tenha tamanho igual a 3. Para isso, eu vou calcular o versor do vetor U. Né? O que é o versor? É o vetor dividido pelo seu módulo. Então, o primeiro passo, eu vou calcular o módulo disso aqui. O versor é um vetor unitário que tem a mesma direção e sentido do vetor normal. Por exemplo, suponha que o vetor V, o vetor U seja esse aqui. Né? O versor é um representante de tamanho igual a 1, de mesma direção e sentido. Aí, se eu quero módulo igual a 3, depois que eu tiver esse vetor unitário, basta multiplicar por 3. Se eu quiser módulo 5, basta multiplicar por 5. Se eu quiser módulo igual a 4, basta multiplicar por 4. Tá? Então, o primeiro passo, eu vou calcular o seu versor. O versor do vetor U. O versor é o vetor unitário, né, de mesma direção e sentido, porém tamanho 1. Então, fazendo o versor desse vetor, né, o primeiro passo é calcular o módulo, porque o versor de U, né, é o quê? U dividido pelo módulo de U. Então, eu vou calcular o módulo, depois pegar U e dividir pelo módulo dele. Então, fazendo aqui, né, U é menos 4, 2 e 4, menos 2, 4 e 2, e o módulo de U é raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Ou x1 ao quadrado, y1 ao quadrado e z1 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, aqui eu repeti o vetor U,
e menos 4 ao quadrado é 16, 4 e 16. Né? 16 mais 16, 32, mais 4, 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Dá para simplificar. Menos 4 sobre 6 dá menos 2 terços. 2 sobre 3 dá 2 sobre 6 dá 1 terço. E 4 sobre 6 dá 2 terços também. Então, esse aqui é o versor do vetor V. Né? Eu tenho um vetor e calculei o seu versor. Esse aqui é um representante, né, de tamanho igual a 1. Como eu quero um módulo igual a 3, né, basta pegar o versor e multiplicar por 3. Né? Quando eu multiplico um número pela uma constante, né, ele vai manter a mesma direção, ou seja, então ele vai ser paralelo. Né? E, no caso aqui positivo, vai manter também a mesma direção, o mesmo sentido. Né? E, no caso aqui, vai ser 3 vezes, né, o seu tamanho, porque esse aqui é tamanho 1, tamanho unitário, vezes 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, dividido por 3 dá menos 2. 3 vezes 1, 3, dividido por 3, 3 vezes 1, 3, dividido por 3, 1. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 3, 2. Ok. Então, esse versor aqui, esse vetor, se eu calcular o seu tamanho, tem que dar 3. Né? E ainda, né, tem a mesma direção e mesmo tamanho do vetor U. Vamos só tirar a prova aqui, que esse tamanho aqui vai dar 3, né? Se eu calcular o módulo disso aqui, tem que dar 3, porque eu calculei ele porque tem módulo 3. Então, o módulo disso aqui, eu vou chamar ele de vetor K. O módulo desse vetor K, né? Eu já sei que dá 3, porque eu calculei, eu fiz os cálculos para que o módulo dele seja igual a 3. O que? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o módulo de K é igual menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, mais 1, mais 4. Isso aqui dentro da raiz. 4 mais 1, 5, mais 4, 9, raiz quadrada de 9, 3. Né? O que justifica, o que comprova a nossa resposta. Sentido contrário do vetor U e módulo igual a 5. Bom, eu quero ver, a partir desse vetor aqui, eu quero um vetor contrário a ele, sentido oposto, e que tenha tamanho 5. Bom, então vou calcular o seu versor e multiplicar por menos 5. Porque se eu multiplicar por 5, o versor disso aqui, ele vai ter tamanho 5, mesmo sentido e direção. Se eu multiplicar por menos 5, ele vai mudar o sentido. Né? E é isso que eu quero. Né? Sentido contrário. Então, veja. Eu já tenho o versor pronto, né? Esse aqui é o versor. Cadê o versor? Esse aqui é o versor. Então, basta pegar esse aqui e multiplicar por menos 5. Então, menos 5 vezes menos 2 terços vai dar mais 10 terços, porque menos vezes menos dá mais. Menos 5 vezes 1 terço vai dar 5 terços, negativo. Menos 5 vezes 2 terços, menos 10 terços, negativo. Então, esse é o vetor, né, que tem, né? Tamanho módulo igual a 5 e sentido oposto ao vetor U. Se quiser provar que isso aqui tem tamanho 5, basta calcular o módulo. Determine A e B para que os pontos A, B e C sejam colineares. Ora, então se eu fizer uma reta e colocar os pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C vão ser colineares. Ou seja, serão alinhados, serão paralelos, né? Paralelos coincidentes. Então, veja. Então, eu vou pegar o vetor AB e o vetor AC, né? Eu vou imaginar que eles sejam vetores paralelos, né? Tá na mesma direção. O vetor AB e o vetor AC. O vetor AB é B menos A. Então, eu vou pegar x1, y1, z1, x2, y2, z2. Que eu vou x3, y3, z3. O vetor AB, B menos A, então vai ficar x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Que, né, aqui. E o vetor AC é C menos A. C menos A.
Bom, então, determinar para que eles sejam colineares, então essa razão tem que ser igual. Então, vou fazer B menos A e C menos A, que aqui, né? X2 menos X1, vai ficar 2 menos o menos 1. X3 menos X1, né? X3 menos X1. B menos o menos 1, igual a Y2 menos Y1. Y2 menos Y1 é 1 menos A. 1 menos A. E, né, Y3 menos Y1, que é menos 3 menos 1. Menos 1. Menos 3 menos 1. Menos 3 menos A. Né? Menos 3 menos A. E, né, continuando, Z2 menos E1. Z2 menos E1, que é menos 3 menos 3. Z3 menos E1, que é 4 menos 3. E aí, agora, para descobrir o valor de A e B, né? Eu vou pegar, por exemplo, essa igualdade aqui, ó. Eu descubro o valor de A. Depois eu pego este com este daqui, eu descubro o valor de B. Né? Porque menos 3 menos 6, menos 3 menos 3 dá menos 6, e 4 menos 3 dá 1, né? Então, quando eu pego essa igualdade, eu descubro o valor de A. Quando eu pego esse com esse, eu descubro o valor B. Ou quando eu pegar esse com esse, depois que eu calcular o valor de A, né, depois que eu tiver o valor de A, eu descubro. Depois, fazendo esse com esse, eu descubro B. Ou poderia fazer esse com esse, descobre o valor de B. Depois esse com esse, né, já tendo o valor de B, aí eu descubro o valor de A. Tanto faz, né? Então, fazendo aqui, né? Multiplicando o meio pelos extremos. 1 menos A vezes 1 vai dar 1 menos A. Menos 3 vezes menos 6 dá mais 18. Menos A vezes menos 6 dá mais 6A. E resolvendo essa equação, esse A passa mais A e o 18 passa menos 18. Né? Aqui eu tenho 7A. 1 menos 18 é menos 17. Então, o A vai ser menos 17 sétimos. Menos 17 sétimos. Né? E aqui, né, agora, vou pegar B sobre B mais 1 igual a 6 sobre 1. Menos 6 sobre 1. Multiplicando, 6 vezes, menos 6 vezes B dá menos 6B. 1 vezes menos 6 dá menos 6. 3 vezes 1, 3. Resolvendo a equação, né, vai ficar menos 6B igual a 3. Esse menos 6 passa mais 6. 6 mais 3, 9. 9 dividido por menos 6, simplificando aqui por 3, vai dar menos 3,5. Então, o valor de A e B, para que os vetores, para que os pontos sejam colineares, né, o A deve ser menos 17 sétimo e o B menos 3,5. Né? Eu usei a noção de vetores colineares, vetores paralelos. Dados os vetores U e V, determine W como combinação linear de menos 2 vezes o vetor U mais 3 vezes o vetor V. Então, eu vou escrever o W em função, né, de uma combinação linear dos vetores U e V, de forma que W é igual a menos 2 vezes U mais 3 vezes V. Então, substituir. Né? Menos 2 vezes U, mas quem que é U? Menos 2, 1 e 3. Mais 3 vezes V. Mas quem é V? Menos 4, menos 2, 5. Menos 4, menos 2, 5. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Né? O alfa, né? Alfa vezes um vetor, o alfa passa multiplicando com todos os componentes do vetor. E aqui, menos 2 vezes 3 dá menos 6. 3 vezes menos 4, menos 12. 3 vezes menos 2 dá menos 6. E 3 vezes 5, 15. Bom, agora que eu já resolvi, né? Agora eu vou fazer a soma. Soma de vetores, componente com cada componente. Correspondente, né? 4 menos 12 dá menos 8. Menos 2 menos 6 dá menos 8. E menos 6 mais 15 dá 9. Então, escrevi o vetor W como combinação, né? Suponha que aqui eu tenho o vetor U, o vetor V, e aqui está o vetor W como combinação linear dos vetores U e V.